Sejam bem-vindas para aprender conosco com mais uma mulher da Bíblia. Bem-vindas a todas vocês. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para buscar, como nós cantamos aqui, né? Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Nós queremos buscar esses tesouros que estão escondidos, né? Existem tesouros escondidos, e esses tesouros estão aqui na palavra do Senhor. E é isso que nós vamos buscar, através do estudo das mulheres da Bíblia. Nós estamos nesse estudo, começamos com Eva e vamos até a última, né? Até a última mulher da Bíblia, nós estaremos olhando uma por uma, e tantas coisas nós aprendemos, né? Tantas coisas nós temos que aprender com as mulheres da Bíblia. Elas nos ensinam demais a sua fé, o seu posicionamento, os seus erros. As mulheres da Bíblia também erraram e muito. E o que eu acho mais lindo disso tudo, queridas, é que Deus escolhe os imperfeitos. Como diz lá no livro de 1 Coríntios capítulo 1, Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E hoje nós vamos falar a história de um juiz, né? Está lá no livro de Juízes. Nós já estamos no livro de Juízes, no capítulo 11. Eu vou dar um pequeno resumo do livro de Juízes para quem está chegando agora. Esse livro retrata a história do povo que chegou na Terra Prometida, que conquistou o seu espaço, cada tribo conquistou a sua terra, e ali o Senhor Deus levanta juízes para governar todas as tribos como uma só nação. Então ele levanta os juízes, e esses juízes eles recebem o Espírito do Senhor. Nós falamos na semana passada sobre a retrasada, enfim, ano passado, né, que já teve as férias. O ano passado nós falamos de Débora, né, que foi uma juíza maravilhosa que o Senhor usou com poder para libertar o seu povo. O que acontecia no tempo de Juízes? Se vocês querem conhecer a história dos juízes, você leia Juízes capítulo 2, que ele resume todo esse período que era o tempo dos juízes. As pessoas que estavam ali eram contaminadas, né? Estavam contaminadas com as coisas do Egito, os outros povos, eles se misturavam, e aí pegavam os costumes dos outros povos, traziam para o meio deles, começavam a adorar imagens de escultura, ou seja, se afastavam do Senhor. E o que acontecia? Os inimigos prevaleciam contra eles. Então, é o que eu estava falando aqui na semana passada, você sai do guarda-chuva de aço do Senhor, né, e você está sujeito à tempestade de canivetes. Então, era isso que acontecia. Eles saíam da presença do Senhor, os inimigos prevaleciam, eles, desesperados, clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz, e esse juiz governava a terra, e havia paz no tempo desse juiz, porque esse juiz ele era guiado pelo Senhor. Entendeu, queridas? Então, hoje em dia, não existe mais nada disso, né? Não existe uma nação que tenha um homem que realmente esteja conectado com o Senhor. Hoje nós temos um presidente aí que está buscando a Deus, né? Glória a Deus por isso. Esperamos ver a vitória do Senhor no meio do nosso povo, em nome de Jesus, né? Que toda a corrupção acabe e que a prosperidade volte para essa nação. Mas no tempo de juízes era assim. Então o juiz era governado pelo Senhor, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. E o que acontecia? Que eles havia paz no tempo do juiz. O juiz morria, eles não tinham um guia e voltavam a se contaminar tudo de novo. Então esse período era exatamente assim. Então hoje nós vamos falar de um juiz chamado Jefté, era o 9º juiz de Israel. E, na verdade, nós não vamos falar desse juiz, nós vamos falar da filha dele, né? É uma história muito forte, queridas. Mas hoje nós vamos pedir para o Senhor abrir nosso conhecimento, o nosso entendimento, para que o Senhor nos revele o que está oculto aqui, nesse texto. Porque eu confesso que a filha de Jefté eu estudei há muitos anos atrás. E eu tive um entendimento... Eu não estava tão profundo assim na palavra, né? Com o tempo o Senhor ele vai trazendo revelações, vai trazendo conhecimento. E hoje eu tenho uma revelação totalmente nova sobre isso. Porque quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar, quando você vai na raiz da palavra, isso aqui foi escrito no hebraico, você começa a entender coisas profundas do Senhor. Então vamos lá, em Juízes capítulo 11 diz assim: Jefté, o gileadita, ou seja, era filho de Gileade, né, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta.
seu pai foi Gileade. Eu estou lendo na linguagem de hoje, tá, queridos? Para vocês entenderem melhor. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Uau! Um homem, filho de uma prostituta, né? E que teve que fugir dos seus irmãos porque os seus irmãos o rejeitaram. E aí ele vai para o meio do deserto e ali ele se encontra com um bando de vagabundos, como dizem, vadios. Homens que não tinham nenhuma ambição na vida, não queriam trabalhar. Pessoas que eram também rejeitadas pela sua família. E queridas, que coisa linda, como Deus usa este homem. Este homem, Jefté, ele é citado na galeria dos heróis da fé. Deus também fala sobre ele lá no livro de Samuel, cita ele como um grande herói. E ele realmente, nós vamos ver na história, ele foi um grande herói. E olha só, vamos continuar aqui. Um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades, né? Olha que coisa linda. Deus usa os que não são para confundir os que são. Assim como ele fez com Gideão, que se considerava o menor da casa do pai dele. É lindo como Deus faz as coisas. Davi, que era aquele desprezadinho que ficava lá cuidando das ovelhas no pasto. Né? E como Deus é lindo, como Deus escolhe os improváveis, aqueles que não são nada. Versículo 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Ele não estava nem acreditando, né? Mas aí entrou a parte da negociação, né? Então tudo bem, se eu combater, você vai entregar todo mundo para eu, serei o líder de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Uau! E assim foi, queridos. E aí Jefté foi com os líderes de Gileade, o povo fez chefe e comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Aí agora ele começa uma negociação contra os amonitas, e os amonitas não querem negociar com ele, porque ele queria passar por ali, enfim, começa aquela briga, que isso não vem ao caso, porque nós vamos falar da filha dele, né? Então, lá no versículo 28 diz assim: entretanto, o rei de Amon, que é o rei dos amonitas, tá? Não deu atenção à mensagem de Jefté. Jefté manda uma mensagem querendo negociar, ele não quis saber. Então, o Espírito do Senhor, olha, note aqui, queridas, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá em Gileade e daí avançou contra os amonitas. Queridas, um com Deus é maioria. Você não tem que temer os teus inimigos, você não tem que temer se está todo mundo fazendo complô contra você. Você está com Deus, isso basta. Se você anda na verdade, se você anda na justiça, se você é temente ao Senhor, você não tem que temer nada. Quantas situações na minha vida eu passei, que pessoas se juntaram contra mim, mas o Senhor foi o meu juiz. Jesus foi o meu advogado e Ele pelejou por mim e eu venci. Oh, glória a Deus, venci com Ele, porque o Espírito do Senhor vem sobre nós. E o Espírito do Senhor faz você saltar muralhas, queridos, faz você vencer gigantes, faz você andar por sobre as águas. É só você ter fé e crer que Ele está em você. E Jefté, versículo 30, fez este voto ao Senhor. Aí entra a história da filha dele. Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa, eu, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Uau! Olha o voto que este homem fez. Ele estava ali
Amedrontado, sim, porque ele ia enfrentar um batalhão. Por mais que ele estivesse com o Espírito do Senhor sobre ele, ele estava com medo, porque nós somos humanos, querido. Nós somos humanos. Então nós temos medo, sim. A situação adversa vem, você fica temeroso. As coisas mas vão acontecer, meu Deus do céu. E agora? Então ele fez um voto com o Senhor. Né? Eu entendi que isso aqui era um voto de tolo. Né? Maluquice dele, imagina. Primeiro que aparecer, né? Primeiro que vai consagrar o Senhor, fazer um holocausto. Que loucura é essa? Será que ele não pensou na filha dele que podia vir? Né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Olha só. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Uau! Ele conquistou 20 cidades. Guarda isso bem, queridos. O Espírito do Senhor está sobre ele. Ele fez um voto que pode parecer de louco, de tolo com Deus. Mas ele teve vitória. O Senhor os entregou nas mãos dele. Uau! Quando Jefté, então, ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim, assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Grande vitória, queridos, de Deus ali. Então, quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Repete comigo, filha única. Ele não tinha outro filho ou filha, era só ela. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, filha minha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Imagina o desespero deste homem, que ia oferecer em holocausto ao Senhor. Presta atenção. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. Jesus! Uma moça que está prestes a ser sacrificada. Com essa calma toda, fala: meu pai, sua palavra foi dada ao Senhor, então faça comigo o que prometeu. Agora que seu Deus vingou seus inimigos, eis-me aqui. Ai, meu Jesus! Que coisa estranha, né? Uma pessoa que vai morrer. E aí, versículo 37, e prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Presta atenção. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e as suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Ela jamais se casaria. Elas choraram porque ela ia morrer? Não. Choraram porque ela jamais ia casar. Porque ela ia morrer virgem. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí veio o costume em Israel. Assim, ela não morreu? O que diz a palavra? Ela nunca deixou de ser virgem. A Bíblia fala que ela morreu? A Bíblia fala que ela foi prantear a sua morte? Ela estava clamando pela liberdade, pela virgindade dela. Ela estava chorando pela virgindade, pela santidade. Uau! Então ela deixou de ser virgem. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, versículo 39. Ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. E daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. Nossa, elas iam celebrar a morte dessa menina? Elas iam celebrar a morte? Não, elas iam celebrar a memória. Aqui não diz que elas iam prantear. A palavra original no hebraico era celebrar a memória da filha de Jefté. Uau! Então, queridas, olha só. Por muitos anos eu acreditei que esse homem Jefté foi um louco, maluco, um tolo, que sacrificou sua filha, tacou fogo nela, e Deus aceitou. Deus deixou. Como que isso acontece? Meu Deus do céu. Senhor, que loucura é essa?
Abraão, quando foi oferecer Isaac, né? Quando o Senhor pediu Isaac em sacrifício, quando Abraão estava pronto para matar o menino, o Senhor falou, não faça isso. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 1, que o Senhor está cansado dos sacrifícios, que Ele odeia os sacrifícios de animais, quiçá de homens, que Ele odiava os sacrifícios de animais. Deus nunca quis isso do ser humano. Deus deixou o ser humano porque o ser humano entendia que alguém tinha morrido no lugar dele. Então Deus deixou, porque era uma maneira que o homem estava se aproximando. Era como se fosse bebezinhos, né? Deixa, ele está entendendo assim, vamos deixar. Vamos ver até onde ele vai. E também aquilo apontava para o sacrifício maior, que era Jesus, para nos comprar do inimigo. Então, queridas, aqui, se você for no original, essa palavra holocausto, sacrifício, é uma consagração. As pessoas, quando faziam o holocausto, elas estavam consagrando, se consagrando ao Senhor, consagrando aquele animal a Deus. Amém, queridas? Então, Jefté, ele falou, o primeiro que passar na minha frente, seja lá homem, mulher, animal, sei lá, o primeiro que vier me saudar, eu vou consagrar ao Senhor. Amém? A Bíblia não fala de modo algum que esta moça morreu. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele cumpriu o voto nela, mas nós podemos entender, e eu posso dar vários textos aqui para você, vários textos, dizendo que esse homem, né, eu até fiz aqui alguns comentários, que se você olhar na história, né, olha aqui, eu vou ler para vocês. Primeiro, a sua filha mostrou uma submissão, assim, ela não pranteou a sua morte. Ela falou, mas pai, eu vou morrer, né? Ela foi como Isaac foi, um matador. Queridas, outra coisa, essa moça, quer ver aqui, ó. Jefté foi um dos juízes que levantou para liderar nas lutas contra os seus opressores, né? Então, Jefté não era o tipo de homem que você esperaria que Deus escolhesse. Ele era filho legítimo do gileadita e de uma prostituta. Então, ele era um homem que ele não tinha o que temer, ele andava com vadios, ele era um homem corajoso, Deus viu essa coragem nele. Então, nesta hora, ele não era um homem que fazia as coisas por fazer, porque ele foi um homem que calculou exatamente tudo o que ele ia fazer. Primeiro ele foi falar com o inimigo, tentou, não deu certo. Ele foi à frente do seu povo para lutar contra os inimigos e ele foi meticulosamente programado para vencer essa guerra. Então ele era um homem que calculava os seus atos, ele não era um homem que fazia as coisas impensadamente. Que você podia dizer, ele não pensou no que podia encontrar pela frente, ele achou que ele ia chegar em casa e ia vir um cordeirinho saudar ele. Não, ele pensou, ele falou assim, pode vir quem for, eu vou consagrar. E outra coisa, queridos, ele perdendo a filha, não é só pela filha que a gente tem que se doer, porque coitadinha, nunca conheceu o homem, não fez uma família, não, ele perdeu a sua descendência. Isso para o homem era triste, porque todo ser humano tem uma ordem que está ecoando no universo, crescei e multiplicai. Deus deu essa ordem, como ele deu a ordem da lei da gravidade, nós temos que multiplicar. Se a gente não multiplica no físico, a gente tem que multiplicar prosperando, produzindo, fazendo. Então ele tinha isso, e para um homem ficar sem descendente era a morte para ele. Então ele ficou triste, mas ele jamais iria matar, porque Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha acabado de passar pelo deserto, eles estavam ali na terra da conquista, estava muito recente na memória deles as leis de Moisés. E nessas leis, Deus abomina sacrifícios humanos. Isso era uma prática dos costumes ao redor. Então, jamais esse homem ia fazer isso. Jamais ele ia sacrificar. Então, ele não era esse homem precipitado como eu achava que ele era. Segundo, ele era familiarizado, né, com as escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Terceiro lugar, quando Jefté fez o seu voto, o Espírito Santo estava sobre ele. Você acha que o Espírito de Deus iria deixar Jefté matar sua filha em sacrifício? Nós lemos aqui, o Espírito Santo se apossou de Jefté.
Você acha que o Espírito Santo ia deixar a Jefté matar a sua filha? De jeito nenhum. Então, esse holocausto significa aqui uma total dedicação, uma consagração a Deus. Foi o que essa menina foi fazer. Então, aqui, queridas, quando a palavra é traduzida aqui como lamentar, né? Que as meninas, tem traduções que estão dizendo que as meninas, as amigas, todas as mulheres iam lamentar a morte dela. Esse lamentar aqui, ela é traduzida, ela não tem essa tradução em nenhum outro lugar na Bíblia. Então, ela é entendida como ensaiar ou comemorar. Era uma cantar, né? Então, a tradução porque às vezes as pessoas falam canto de lamento, mas não, elas iam celebrar a morte dessa menina, a morte não, a virgindade. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Todas as mulheres da Bíblia significam, é como se fosse um prisma, é um lado da noiva, a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Cada mulher da Bíblia representa a igreja do Senhor Jesus. Essa moça, o que pegou nela foi a obediência ao seu pai. O seu pai a consagrou ao Senhor. Ele também estava sacrificando o seu desejo de ser pai. Quando ele viu, ele ficou triste, porque ele pensou, eu não vou ter descendente. A minha única filha que podia me dar um clã, né? Eu vou ter que entregar ela ao Senhor. Vou ter que consagrar ao Senhor. Existem pessoas que falam que essa menina foi consagrada ao serviço no templo. Mas o serviço no templo, queridas, eram serviços destinados a homens. Amém? Então a sua virgindade foi consagrada. Ela não poderia se casar pro resto da sua vida. A palavra de Deus é bem clara. Em momento nenhum ela mostra que essa menina, ela foi morta. Mas mostra que ela lamentou a sua virgindade. Ela não lamentou a sua morte. Ela lamentou a sua virgindade. E as meninas celebraram a sua virgindade, a sua entrega. Ela foi um exemplo para as mulheres de Israel. Não tem as freiras que se consagram, que casam com Jesus? Né? As freiras, elas se consagram a Jesus. E elas estão ali enclausuradas servindo a Jesus. Eu creio que Deus recebe a adoração dessas mulheres. Porque elas procuram a santidade. E queridas, nós vamos falar aqui de santidade, mas eu não quero falar da santidade somente do seu corpo, mas é a santidade da mente, a da sua alma, do seu coração, dos seus sentimentos, a santidade dos seus desejos. Amém, queridas? Porque quando você busca essa santidade, a santidade é a virgindade. Quando você se coloca à disposição do Senhor e diz para Ele, me purifica, Deus te faz virgem novamente. A nossa carne não gosta. A nossa carne não quer. Outra coisa, você acha que Gileade ia deixar essa menina, Jefté, que é filho de Gileade, ia deixar essa menina por 2 meses lamentar a sua virgindade pelos campos com as amigas? Se fosse para fazer o holocausto, teria feito ali na hora. Mas ele permitiu ela prantear. O que isso significa para nós, meus amados? É muito duro para a nossa carne humana aceitar a santidade. Nós que estávamos nas trevas, nós que éramos escravos do pecado, nós éramos, amém, queridos? Não somos mais. Nós éramos escravos da fofoca, da mentira, do engano. Nós éramos escravos do medo, das angústias. Nós éramos escravos da depressão. Nós éramos escravos da enfermidade. Sabe a enfermidade psicossomática? Né? Esses dias eu passei por isso, né? Eu comecei a sentir dor de garganta, e muita dor de garganta, e meu corpo já começou a ficar mole, eu já comecei a achar que eu estava com dor de cabeça, mas na verdade eu não estava. Eu falei, eu tô com Covid. Ai, meu Deus, a garganta, porque todo mundo fala, né? Garganta é o Covid. Eu falei, ai, peguei de novo essa porcaria. Ai, meu Deus. Aí comecei a sentir moleza, meu corpo começou a ficar mole, eu achava que eu estava quente, a mão gelada. Sabe quando você começa aquela coisa psicossomática? Eu falei, não, eu vou fazer o exame, e fiz o exame, e vou marcar o otorrino. Fiz o exame, graças a Deus deu negativo. E depois eu fui no otorrino, no mesmo dia. Chegou, ó como é que eu tô. Cheguei no otorrino, ele fez os exames, ele falou assim, o teu problema não é a garganta, o teu problema é o estômago. Você tem um refluxo
o suco gástrico volta e a sua garganta está toda inflamada, o nariz tudo inflamado por causa do suco gástrico. Por isso que eu fico assim, não é que eu fumo não, tá, meninas? O tempo inteiro com esse pigarro. Por quê? É o suco gástrico subindo. Mas eu tô contando essa história, tudo bem, já deu tratamento, eu tô tratando, eu tô melhor. Hoje eu consegui até louvar, cantar, glória a Deus. Mas, querida, eu tô contando isso pra vocês, como a gente tem essa coisa, né? A gente é sugestionável, né? A gente é sugestionável. Então eu falo assim, eu sei lá, eu tenho uma enfermidade e essa enfermidade vai me matar. A pessoa, vocês sabiam que teve um experimento que fizeram lá nos Estados Unidos de um homem que ele estava condenado à morte, ele era um assassino em potencial. Ele, no dia que ele foi ser executado, colocaram ele numa cadeira e vieram com uma injeção, não tinha nada naquela injeção. Era só para, eles estavam fazendo um experimento com este homem. Tinha soro na injeção. E eles mostraram para o homem, começaram a preparar tudo e começaram a falar para ele, olha, você não vai sentir nada, você vai adormecer depois de tomar essa injeção e tal. E o condenado, ele ficou com tanto medo que ele morreu, ele teve um ataque do coração ali, de medo, de pânico. O medo mata. De ver o que ele ia morrer mesmo, né? Então fizeram esse experimento. Então, queridas, é triste, mas é verdade. Então, assim, nós somos assim sugestionáveis. Às vezes, a gente está passando por um probleminha que não é nada, mas a gente olha para outra pessoa que passou por aquele problema e ficou desesperada, a gente se desespera também. A gente está passando por um problema no casamento e conversa com uma amiga que não deu certo, e ela fala para você, separa mesmo, porque não sei o quê. Aí você já começa a se sugestionar também, se não deu certo com ela, não vai dar certo comigo. Por isso que a palavra de Deus, sabendo como nós somos, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se apega com o Senhor, quanto mais você ouve a palavra do Senhor, mais firme você fica nas suas convicções e você passa pela tribulação. E a tribulação não te atinge, queridas. Isso é você andar por fé, não por vista. Amém, amadas? Então, queridas, a Bíblia fala que essa moça, ela foi chorar sua virgindade. Ela doía para ela ter que se consagrar dessa maneira, de nunca mais conhecer um homem, né? A virgindade no físico. Ela queria ter os prazeres da carne, ela queria constituir uma família, ter filhos, ela queria ter um casamento, se apaixonar, mas isso foi cortado dela, porque o pai dela a consagrou ao Senhor, a ofereceu como um sacrifício vivo ao Senhor. E nós também somos chamados para isso, queridos. Para esse sacrifício vivo. Quando a gente fala de santidade, a gente só pensa naquilo, né? Não posso deitar com homem, né? Eu tenho que ficar santa até o fim da minha vida, eu não posso conhecer homem, porque santidade é isso. Não, amados, não é só isso, não. Porque se você é casada, você pode desfrutar dos prazeres do casamento com seu marido, porque Deus te fez fisicamente apta para isso. Deus fez o teu corpo para sentir prazer no casamento, com o seu marido. Isso não é pecado. Você sentir prazer com ele, uma relação com o seu marido, não é pecado. Você ter as delícias do casamento, de uma relação, na intimidade, isso não é pecado, porque isso veio da parte de Deus, amados. Isso veio de Deus. Porque se você abrir o livro de Cantares de Salomão, ele fala do encontro do noivo com a noiva, e o livro de Cantares é um livro altamente sensual. Se você for ler ao pé da letra, com olhos carnais, normais, é um livro sensual. Ele fala da beleza da mulher, ele fala dos seios da mulher, ele fala do ventre da mulher, ele fala dela todinha. Ela também com ele. Ela fala da intimidade dele, e o alvo deles é ter a relação, é estarem na intimidade, é irem para a alcova, queridas. Isso está na Bíblia, está exatamente no meio da Bíblia, o livro de Cantares. Por quê? Porque aqui está falando de casamento, de emoção. Aqui está falando de amor. O amor que busca a intimidade. Mas a intimidade, queridas, a que Deus quer, a que Deus honra, é uma intimidade de pureza, de santidade, onde um conhece o outro, somente um e o outro. Amém? Vocês estão entendendo? Então essa menina, ela estava triste porque ela não ia ter mais isso, mas ela foi consagrada ao Senhor.
Então tudo aquilo que ela esperava de um marido, ela se voltou para Deus, em buscar conhecer a Deus, em buscar a palavra de Deus, como as freiras, né? O que elas fazem nos mosteiros? O que elas fazem quando elas se isolam, se enclausuram? Elas leem a Bíblia, elas buscam ao Senhor. Se você lê os livros do Benihim, ele conta que ele foi no mosteiro e as freiras estavam ali adorando, e ele sentiu a presença do Senhor ali, né? Deus o levou ali. Queridos, o nosso Deus não está preso no evangélico. O nosso Deus não está preso na placa da igreja que você frequenta. O nosso Deus não está preso a essas coisinhas mundanas que muitas vezes nos afastam de Deus. E eu vou dizer mais. Existem muitas igrejas que estão, ao invés de levar você para Cristo, estão levando você a idolatrar os pastores, a idolatrar os ministros gospel de louvor, né? A idolatrar pessoas que se levantam com uma autoridade aí na palavra, que tem uma boa oratória, que tem uma boa uma boa fala, e aí você fica dependendo daquela pessoa. Você vai seguir aquela pessoa porque aquela pessoa fala bem. Uau, que maravilha, e você só fica na dependência da pessoa. Não é isso que Deus quer, queridos. Deus quer a tua dependência dele. Isso é santidade, você depender do Senhor. A igreja é necessária, é preciso estar na igreja, sim, porque a igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Ela foi aberta em Pedro, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e 3.000 almas se converteram. E ali, leia o livro de Atos, as pessoas foram se juntando e buscando ao Senhor e tinham tudo em comum, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Isso é a igreja, queridas. Eles tinham os apóstolos, a Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso tudo faz parte da igreja, do pacote da igreja, mas a tua veneração, o culto que você presta, não é para essas pessoas. Não é para o mestre que te ensinou, não é para mim que estou aqui pregando para vocês. Eu sou tão pecadora, ou pior do que vocês. Amém, queridas? Todos nós somos pecadores, mas a nossa adoração, a nossa única idolatria, veneração, nosso culto tem que ser a Jesus, ao nosso Deus. Amém, amadas? Deus fala muito na palavra sobre as imagens de escultura, né? Porque antigamente era isso que eles idolatravam. Hoje em dia as pessoas já têm a noção de que aquele pedaço de madeira não tem poder para nada, né? É uma lembrança, né, do santo tal. Falando em santo tal, né? Todos nós que buscamos a santidade, nós somos santos, sabia? Porque a Bíblia fala da igreja dos santos. Nós somos santos. Por que nós somos santos? Porque nós somos separados. A palavra santo significa separado do pecado, separado do mal. Amém, amadas? Então nós temos que ser separadas do mal. Isso, nós temos que buscar a santificação. Deus quer a nossa santidade. Então, antes de eu passar os versículos para você, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridas. Essa menina, ela honrou o seu pai. Ela honrou o voto que o seu pai fez. Assim como Jesus honrou Deus e o Pai e se entregou por nós. Esta menina, ela honrou o pai dela. Ela não reclamou, ela não murmurou, ela não falou, ai, o que vai ser de mim? Não. Ela honrou e falou, pai, só me deixa ir chorar um pouquinho ali. Ele deixou. Assim como Deus deixa você também se lamentar. Porque você perdeu a droguinha que você injetava. Você se lamentar porque você não pode mais beber, porque se você beber um copinho, você se afunda na bebida e vai morrer. Deus, Ele espera o seu tempo, queridas. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Ele espera o seu tempo de lamento, de choro, porque você perdeu aquilo que você não vivia sem. Vocês estão entendendo? Ele respeita o seu tempo. Mas chega uma hora que ele fala, chega, até aqui, acabou. Chega de mimimi. Bora, acorda para a vida. Eu tenho coisas para revelar para vocês. Eu tenho profundas riquezas, eu tenho sabedoria, eu tenho tesouros ocultos para revelar para vocês. Então vamos parar de choro, vamos parar de olhar para o passado, vamos parar de olhar para aquilo que você não vivia sem, que você vivia presa, nas tradições familiares, aquilo que te ensinaram. Tudo isso cai por terra quando você conhece a Jesus, quando você tem um encontro com Ele. A tua idolatria, as tuas malignidades.
Né? Ah, não vou mais poder falar mal de ninguém, porque isso agrada a Deus. É isso mesmo, minha filha, chega, põe um zíper na boca aí, e em vez de você falar mal, enche a tua boca de cânticos, querida, orar e profetizar, porque não existe nada melhor do que você cantar louvores ao Senhor, querido. Quando você canta louvores ao Senhor, quando você proclama essa palavra poderosa, você se enche. O diabo é tão sujo que ultimamente até os louvores estão sendo deturpados. Você já percebeu que tem muitos louvores que são almáticos? São louvores que falam de si, da gente. Ah, Senhor. Ou então louvores que exaltam o homem. Você é vencedor, você pode tudo, você é o máximo, você é amado, você é querido. Ô, geração mimimi. O sangue de Jesus tem poder, né? Aí começa a cantar aquele louvor, me ama, ele me ama, todo mundo chora. Ai, tô sentindo a presença de Deus. Tá sentindo nada? Você tá sentindo que você é um mimimi, que eu sem noção, que tá vivendo pela emoção, exatamente. Né? Claro que ele te ama. É óbvio que ele te ama. Ele te ama tanto que entregou Jesus para morrer no seu lugar. Vamos parar de cantar louvor almático, queridos. Lá na igreja, eu tô sempre ali falando com os meninos, né? A própria palavra louvor significa elogio. Elogiar a Deus. Você vai elogiar o Senhor, você vai engrandecer o Senhor, exaltar o Senhor. Aleluia. E não ficar, ai Senhor, tem compaixão de mim, ai Jesus, o Senhor me ama mesmo? Será? Me dá. Ou então me dá, eu posso, eu conquisto, eu vou, eu faço, eu aconteço. Você não faz nada se não for a graça do Senhor Jesus sobre você. E eu vou dizer uma coisa, o segredo, quando você engrandece a Jesus, Ele vem do teu lado. É verdade. Ele olha para você e fala, olha, minha filha está me engrandecendo no meio da prova. Aí ele começa a te abençoar, você não precisa nem pedir, querido. É verdade. É só adorar. Precisa. Isso acontece comigo direto. Não precisa nem pedir, não precisa nem reclamar, não precisa falar nada, eu quero. É só adorar e Deus dá sem você pedir. É lógico, não é pecado pedir, pode pedir. Mas o segredo é a adoração, é o louvor. Amém. Amém? Reconhecimento, gratidão. Então essa menina, ela foi obediente. E por causa desta obediência, minhas amadas, por causa desta obediência, o Senhor, ela foi um exemplo para as outras. E essas moças, isso virou um costume, que elas iam celebrar a virgindade da menina. Olha que tremendo. Isso é um exemplo para nós, igreja do Senhor Jesus. Deus quer a tua santidade. Levítico 11:45, anote aí, você que está assistindo, depois você volta e vê. Levítico 11:45, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Salmo 24:3, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, atitudes justas, limpas, retas, e o coração puro, coração inocente, coração que não guarda rancor, que não deseja mal, que não guarda mágoa, que não é irado, que não deseja o mal para ninguém, coração puro, de criança, né? E que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, o Deus do seu Salvador, lhe fará justiça. Você quer bênção? Você quer justiça? Busca a santidade. Porque não adianta nada você orar e clamar por justiça se você não pratica justiça, minha amada. Não adianta. A tua oração jamais vai ser respondida. Deus vai ficar esperando você buscar a santidade. Tem gente que ora por justiça, sabe o que acontece? A pessoa se dá mal, perde causa na justiça, pode até ser presa porque está clamando por justiça, sendo que ela está fazendo a coisa errada. Né? Se coloca na posição de vítima e não enxerga que ela está fazendo mal para o outro. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Toda vez que você for clamar por justiça, examine o teu coração. Amém. Para ver se você está em paz com Deus. Amém, queridas? Então, você quer a bênção? Então vai buscar a tua justificação. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso é a vontade de Deus para a tua vida. A sua santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência dos desejos, né? Aqueles desejos incontroláveis, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum,
Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, a prostituição aqui também, queridos, é a prostituição espiritual, é a prostituição, é a infidelidade, é você se vender por pratinhos de lentilha, é você trair o teu irmão, a tua amiga, teu pai, tua mãe, seja lá quem for. A prostituição aqui é isso, é você vender a tua alma para as pessoas, para você conquistar coisas, né? Você vende a alma para o diabo, né? Para conquistar, tem muitas vezes pessoas que são escancaradas, vende para o próprio capeta. Mas não, você está vendendo, você está se tornando refém de pessoas para poder conquistar coisas, bens materiais ou um relacionamento. Isso também é prostituição, queridos. Então você tem que se afastar disso. Isso é santidade. Há um tempo de choro por isso? Que é difícil? Ai, Senhor, eu quero me drogar. Tira isso da minha frente, Senhor, não me deixa, eu não vou lá no traficante. Ai, Senhor, eu preciso beber, eu preciso de um gole, senão eu vou ficar louca. Em vez de beber, você vai lá e bota o seu joelho no chão e vai orar, porque Deus ele vai te transformar. No começo da nossa caminhada com o Senhor, é normal, não é normal, é natural que a gente caia, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas a palavra de Deus diz que a gente, pedindo perdão, Ele nos justifica. 1 João 1,9. Que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Ele não só te perdoa, como Ele te purifica de toda a injustiça. Vocês estão entendendo, querido? Hebreus 12,14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer ter intimidade com o Senhor? Você tem que ser pura. Você tem que buscar a Deus. Pede para Ele primeiro, som do meu coração, Senhor. Vê se há em mim, Salmo 139. Vê se há em mim, vê se eu encontro algum caminho mau. Me revela. E me guia pelo caminho da justiça, pelo caminho eterno. 2 Coríntios 7,1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você aperfeiçoa a sua santificação, temendo a Deus. Aleluia. Você quer ser aperfeiçoado na santificação? Tema ao Senhor. Sabe o que é temer a Deus? É saber que Ele está vendo tudo que você está fazendo. Não faça. Né? É saber. Você vai lá roubar um negocinho, a pessoa que está lá não está vendo você roubar, mas Deus está vendo. Você vai falar mal de uma amiga para outra, a outra não está vendo. Mas Deus está vendo. Você vai falar mal, agora eu vou pegar pesado. Você vai falar mal de um pastor, de uma pastora, de um servo de Deus, que está dando a sua vida em sacrifício pelos outros. Deus está vendo. E a consequência não é nada boa. Nesses meus 30 anos servindo a Deus, eu tenho visto muita coisa. Não vale a pena você falar mal de pastor, queridas. Não vale. Se você tem, a Bíblia é muito clara, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai para ele se reconciliar. Leia a história de Davi com Saul, né? Davi, ele nos ensina que não se pode falar mal de um ungido do Senhor. A consequência é trágica, a consequência é drástica. Não estou falando isso em tom de ameaça, não. Porque porque isso é palavra de Deus. Que Deus protege aqueles que são puros. Tudo bem, tem pastor que é misericórdia, né? Só tem o nome. Né? Mas nem isso te dá o direito de falar mal dele. Amém? Se ele está pecando, ore por ele. Se ele está fazendo coisa errada, ore por ele. Porque isso você não é juiz de ninguém. Você não é aquele que vai dar a sentença. Pelo contrário, a sentença do Senhor é totalmente contrária às nossas convicções, à nossa justiça. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Verdade. Né? Às vezes, a justiça que Deus vai fazer na vida daquele homem que aos seus olhos era um pecador, Ele vai resgatar, Ele vai tratar com amor, Ele vai colocar o anel no dedo, a capa e colocar ele em posição de honra, como o homem fez com o filho pródigo lá, como a parábola do filho pródigo. Aí você vai ficar assim, nossa,
Eu achei que ele ia queimar no mármore do inferno. E Deus está honrando este homem. Porque você não sabe o interior de cada um. O homem se arrependeu e está lá e Deus está honrando. Amém, queridas? Então, olha só. Romanos 6, 18 a 23. E libertar... 2 Coríntios 7, 1, já falei, né? Aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Romanos 6, 18, 23 diz assim: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Deus te libertou do pecado, então não seja mais refém do pecado, não fica mais ali dentro da gaiolinha que está com a porta aberta, saia. Mas você agora é servo da justiça, você serve a justiça do Senhor. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Você quer a vida eterna, querido? Seja livre aqui nesta terra. Busque a santificação, a justiça de Deus. E você sabia, queridos, que a mulher santificada, a mulher que busca a santidade, a justiça, a mulher que está ali buscando a palavra do Senhor, buscando andar em caminhos retos, deixando a vida de pecado para trás, ela vai santificar o marido. Quando você tem intimidade com seu marido ali, você está passando santidade para ele. O teu marido está vendo os teus atos de justiça. Tem muitos maridos que se convertem porque viram a mudança da mulher. Agora tem muito marido que não quer saber de igreja, porque vem uma mulher religiosa indo para a igreja, mas em casa não dá testemunho. Tá com Deus a mulher dele. Em casa é uma coisa e na igreja é outra. Aí não há um marido que aguente, né? Então, em 1 Coríntios 7, de 13 a 15 diz assim: se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, irmão, a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-vos para a paz. Eu sempre aconselho as mulheres que o marido, por exemplo, o marido não quer mais, que vão embora, deixa ele, que não seja você a pedir o divórcio. Amém. Se ele não quiser ficar mais com você, deixa ele sair e ora, porque ele vai voltar. Agora, que não parta de você eu pedir o divórcio e se separar e sair de casa. Isso. Né? Porque a Bíblia é muito clara. Se ele quer sair, ele que saia. O problema é dele. Ele vai se ver com Deus. Agora você fique na posição. Amém. Amém, queridas? Uma mulher santa, uma mulher crente, uma mulher de Deus. É assim que tem que ser. Sim. Amém? Santifica-os na verdade. A tua palavra, João 17, 17 a 20. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus aqui está fazendo uma oração ao Pai, para nos santificar na palavra. Você quer ser santa, querida? Leia esta palavra. Coma esta palavra. Pratique esta palavra. Porque o Senhor, Jesus é a palavra. Então ele fala assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. E por eles me santifico a mim mesmo. Líderes, vocês têm que se santificar pelos seus discípulos, pelos seus discipulados, enfim. Vou ter que partir de vocês. Mulher de Deus, você que é uma líder na sua casa, que é uma mãe, você que é uma líder espiritual, que o teu marido ainda não se converteu. Eu falei isso na semana passada. É com você que Deus está falando. Então você tem que buscar santificação. Você tem que buscar botar o joelho no chão. Você tem que buscar a santificação, porque nós lemos aqui em Coríntios que se você santifica o teu marido, os teus filhos também são santificados.
Mas se você se alimenta de novela à tarde, se você se alimenta de revista de fofoca, de Facebook, Instagram, YouTube, só baixaria, só fofoca, só coisa da televisão, do que você vai passar para o seu marido, para os seus filhos? Que santidade é essa que você vai passar para eles? Misericórdia. Se você está se alimentando de sessão da tarde, filme, novela e porcarias afins assim, o que você vai passar? Eu falo para os meninos de louvor, vocês ficam vendo porcaria o dia inteiro, vocês vão chegar aqui para ministrar o quê? As porcarias que vocês viram lá o dia inteiro? Tem que buscar. A santificação é a palavra, queridos. A santificação é a palavra. Leiam, estudem. Não adianta vocês virem aqui uma vez por semana só, se vocês não põem em prática isso que vocês estão aprendendo aqui. Não adianta vocês irem para a igreja, e todo dia para a igreja, se vocês saem da igreja e chegam em casa, é outra coisa, não dá testemunho daquilo que está vivendo. Então Jesus fala, eu me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus se entregou para que nós fôssemos santos. Entregue-se pela tua casa. Que legado você quer deixar para os teus filhos, para o seu marido, para as suas amigas, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho? Você foi chamada para ser luz, para trazer algo para eles diferente deste mundo tenebroso, minhas amadas. Não se amolde ao mundo. Não seja fofoqueira, mentirosa, sei lá, enfim, as coisas que o mundo faz. Mas seja uma mulher de Deus, uma mulher que não se contamina, que você seja a luz e que as pessoas, quando você chegar no ambiente, as pessoas olhem para você e falem assim, puxa vida, eu quero aprender com ela, eu quero isso que ela tem. Amém, amados? Isso é santificação. Então, por eles me santifico, para que eles também sejam santificados aonde? Na verdade, na palavra. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Nós hoje, a gente não estava nessa época, mas Jesus já orou por nós. Jesus já se entregou, já se santificou por nós. E assim ele fala, assim como ele foi enviado, ele enviou os discípulos, e ele envia nós. Jesus está te enviando, queridos, para você ser um agente de santificação, por onde você andar. Estou voltando aqui para a filha de Jefté. Ela teve o seu tempo lá de choro pela sua virgindade, mas depois ela foi consagrada ao Senhor. Chega de chorar pela virgindade. Chega de chorar pelo seu passado, pelas coisas que você está perdendo. Chega de chorar. Chega de chorar pelas coisas que você não pode fazer mais. Você não pode porque desagrada ao Senhor. Aliás, você pode. Paulo falou, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Né? Você sabe que tem coisas que você faz que desagradam ao Senhor. O adultério desagrada ao Senhor. A prostituição desagrada ao Senhor. A mentira. Quem é o pai da mentira? João, capítulo 8, versículo 40, 44, 40. Que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando você mente, você é filha de Deus? Não, você é filha do diabo. Amém? A preguiça, tantas coisas, né, que você já sabe, que eu não preciso nem falar aqui. Deixe isso para trás. A preguiça já não faz parte de você. Cuidado com a internet, queridas. Cuidado. Hoje eu estava lá, né, quando a gente está no banheiro, né, a gente... Vamos lá, vamos ler qualquer besteira. Eu não tenho mais revista, né? Aí você acessa lá o Instagram, é uma besta. Aí apareceu uma pessoa que eu conheço, e ela coisa assim, aquelas bobeiras lá do Reels, né? Ela coisa assim, a pessoa deixou o celular virado para a parede e falou assim, olha até o fim, que o fim é o mais engraçado. E aí o celular fica tocando, e você fica esperando alguma cabeça aparecer, alguém fazer alguma coisa. O negócio toma, que toma. E você fica esperando, nada acontece, você está sendo feita de trouxa, né? Porque você fica perdendo tempo. Internet é perda de tempo, queridas. A internet é bênção se você acessar um canal de pregação, se você usar a internet para falar do amor de Jesus para as pessoas, para mostrar como Deus é bom. Joga lá um versículo, uma palavra, leia um texto bíblico, mas fala algo que vai edificar as pessoas. Agora, entrar na internet para passar tempo, passa tempo com a palavra. Amém.
Faça tempo com a palavra. Tem um coach aí, bem famosinho, que ele tem uma frase de efeito: vai cuidar da sua vida, né? Né? Então ele fala assim: vai cuidar da sua vida. Ou seja, para de ficar olhando para os outros, para de ficar se comparando com os outros, para de ficar desejando que os outros tenham que você não tem, cada um tem a sua porção que Deus deu. Contente-se com isso e faça disso o seu melhor. Multiplique isso que Deus te deu. Não é através da preguiça que você vai multiplicar, mas é trabalhando, é orando, é abençoando, é caminhando, é fazendo algo e não ficando parado esperando as coisas cair do céu. Deixa o choro de lado e vai buscar a santidade do Senhor, porque sem ela você não vai ver a Deus. Amém, queridos? Amém.